Olá, amigos. Que os Estados Unidos são a maior potência do planeta, o país mais poderoso do planeta, isso não é novidade para ninguém. Mas existe uma pergunta que, eventualmente, eu escuto nas nossas aulas, né, nas nossas palestras acerca de política, que é a seguinte: qual é a origem desse poder dos Estados Unidos? Em outras palavras, como os Estados Unidos conseguiram se tornar o país mais poderoso do planeta? E é uma pergunta que tem bastante sentido. Se a gente olhar a coisa numa perspectiva histórica, a gente vai ver assim que os Estados Unidos eles foram colonizados, né, as 13 colônias que originalmente formavam o território do que viria a ser os Estados Unidos, eles foram colonizados na mesma época em que os outros países da América foram colonizados. Eu me refiro basicamente à América Latina. Eles viveram um processo histórico praticamente concomitante. Ocorreram ao mesmo tempo essas colonizações. E o que explicaria essa diferença de desenvolvimento resultante, né, com o passar do tempo, entre os Estados Unidos e os demais países do continente americano, basicamente em relação à América Latina. Por que essa diferença? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que, evidentemente, né, voltar no tempo. Tá? Então, a gente pode identificar alguns fatores que explicariam, né, por que os Estados Unidos se desenvolveram muito mais do que os outros países da América de um modo geral. Né? Os Estados Unidos são a maior potência econômica do planeta, não só da América, mas do planeta. Eles são a maior potência militar, né, possui o maior poder bélico do planeta, e também são a maior potência política, o país que é mais influente em termos de política internacional. Se não é o mais influente, é um dos mais influentes, tá ok? Evidentemente que essa posição ela vem sendo ameaçada. Né? Nos últimos anos, a gente vem observado a China, né? A Rússia, que tem, de certa forma, até provocado um certo recrudescimento da Guerra Fria, eles vêm assim ameaçando essa posição dos Estados Unidos. Mas isso é uma coisa que ainda não aconteceu. Então, que fatores históricos explicam essa diferença entre os Estados Unidos e os demais países do continente americano? Então, a gente selecionou aqui para vocês alguns fatores. Okay? Então, o primeiro deles aqui, o modelo colonial empreendido pela Inglaterra nos Estados Unidos, onde viria a ser os Estados Unidos, nas suas 13 colônias. Foi um modelo muito diferente daquele modelo implementado por Portugal e Espanha aqui na América. Né? É um modelo que tradicionalmente é chamado de colonização de povoamento. E o que marcou esse modelo colonial americano, inglês, né, na América? A base da mão de obra predominava, né, a mão de obra livre. Havia um forte desenvolvimento da atividade manufatureira, principalmente nas colônias do norte e do centro. Né? Houve uma preocupação em desenvolver o mercado interno. É claro que o sul manteve características escravistas, monocultoras, né? Mas só o sul, as colônias do sul, tá? Diferentemente do restante do território do país. Então, esse modelo colonial, o perfil do colonizador inglês que veio para as colônias inglesas na América era um perfil diferente. Eram os chamados pais peregrinos, foram pessoas que vieram para, né, os Estados Unidos, principalmente em função de perseguições religiosas que sofriam na Inglaterra. Então, pessoas que vieram para ficar, para empreender, vieram com as suas famílias, e tinham uma mentalidade empreendedora, né? Uma mentalidade de permanecer e fazer a América, como eles diziam. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto ocorre após o processo de independência dos Estados Unidos. Tá? As colônias inglesas na América, ou seja, as 13 colônias, quando se tornaram independentes e formaram um novo país, os Estados Unidos da América, essas 13 colônias, depois de ser um país, elas procuraram promover principalmente uma expansão territorial. O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, ele se preocupou em
estender o território dos Estados Unidos até o oeste. Foi a chamada Marcha para o Oeste, né? Estimulada pelo chamado Destino Manifesto, né? Pela missão colonizadora, missão civilizadora, né? Até, né? do povo americano. Então houve essa preocupação em se expandir, de modo que o país acabou tendo duas costas, dois litorais, um no Atlântico e outro no Pacífico. Tá? Então houve um estímulo a essa expansão. O governo simplesmente doava terras, né, para quem se expandisse para o oeste. Quando houve a descoberta do ouro na Califórnia, essa marcha se intensificou muito mais. Então isso foi um ponto importante. Um outro aspecto que eu destacaria para explicar esse desenvolvimento dos Estados Unidos foi a questão, né, do deslocamento de uma costa para outra. Tá? O governo, os sucessivos governos após a independência, construíram a chamada Ferrovia Transcontinental, que foi concluída em 1869. Mesmo o processo da Guerra de Secessão não impediu a construção da Ferrovia Transcontinental, ligando um extremo do país ao outro, né? Uma costa à outra, a costa leste à costa oeste. Então isso significa o quê? Uma visão, né, de integração, uma preocupação com a integração do país, uma visão de longo prazo. Eu destacaria também aqui um fato que foi muito marcante, né, muito triste para o país, que foi a Guerra de Secessão. Realmente foi uma guerra que terminou em centenas de milhares de mortos, foi uma tentativa, a gente já abordou isso aqui em outros vídeos, tá, de separação dos sulistas do restante, né, dos estados sulistas do restante do país. Foi uma guerra que foi enfrentada pelo presidente Lincoln, a escravidão teve a ver com isso aí, a abolição da escravidão, mas enfim, né, a União conseguiu vencer os sulistas e essa guerra foi importante porque assegurou a integridade territorial do país e efetivamente assegurou aquela economia de base industrial, né, assegurou a consolidação do mercado interno, coisa que, né, foi ameaçada, né, com a guerra. A vitória do centro e do norte sobre o sul significou o quê? A vitória do empreendimento, a vitória da industrialização, principalmente a vitória do trabalho livre e assalariado, né, que estimulou o desenvolvimento do mercado interno, enquanto, evidentemente, a escravidão só prejudicava. Então essa guerra acabou tendo resultados positivos. Um outro aspecto interessante do ponto de vista histórico, para explicar, né, esse poderio dos Estados Unidos, foi a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial só depois. Aquele era um conflito europeu, e enquanto se manteve neutro, ele foi, né, vendendo para a Europa, vendendo produtos industrializados, não apenas vendendo armamento, vendendo insumos de um modo geral, e ganhou muito, né, lucrou muito, porque a Europa, né, estava com a sua economia completamente destroçada e comprometida por causa do esforço de guerra. Então a Primeira Guerra Mundial beneficiou muito os Estados Unidos. Tá? Então isso teve um peso importante nessa trajetória para que o país se tornasse uma grande potência. Tá? Depois nós tivemos a crise de 1929, que foi aquela crise da Bolsa de Valores. Os Estados Unidos já eram, né, uma grande potência capitalista. Veio essa crise, que foi uma crise que começou no setor industrial, afetou o setor financeiro, né, o setor agrícola, mas o país conseguiu se recuperar daquela crise. Então esse processo de recuperação foi fundamental, né, principalmente em termos de direcionamento, né, de política econômica. Tá? Então teve um peso muito grande. A gente aponta a seguir a Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, os Estados Unidos usaram a mesma estratégia da Primeira Guerra Mundial, mantiveram a neutralidade, só entraram no conflito em 1941. Né, quando a gente tem o bombardeio lá de Pearl Harbor pelos japoneses. Então esse período em que o país ficou fora do conflito, né, foi também um período que beneficiou muito os Estados Unidos nas suas exportações. Depois teve o processo de reconstrução, né, da Europa, que contou, né, com investimentos americanos, né, o chamado Plano Marshall. Então isso tudo, né, acabou, o conflito mundial, mais uma vez, acabou beneficiando os Estados Unidos. Tá? A gente cita ainda a vitória, vamos colocar assim uma vitória, entre aspas, né, dos Estados Unidos na Guerra Fria. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, veio aquela disputa, né, por influência político-econômica com a Rússia.
com a antiga União Soviética, que foi a Guerra Fria. Tá? No final das contas, os Estados Unidos, né, saíram por cima nesse conflito, porque a União Soviética acabou se fragmentando e perdeu aquela posição de, né, confronto, né, de inimigo natural dos Estados Unidos, perdeu aquela força. Tá? Essa fragmentação ocorrida na União Soviética acabou, então, beneficiando mais uma vez os Estados Unidos. Tá? É claro que a gente deve citar, para concluir, a preocupação constante do governo americano em investir, né, em ciência, investir em tecnologia, investir em educação. Claro, isso é mérito, né? Não foram só os fatos históricos que contribuíram para isso. Tá? A questão dos investimentos militares, né? Isso ocorreu principalmente durante o período da Guerra Fria e, né, é claro, temos que reconhecer a visão que os sucessivos presidentes americanos, os governos americanos, sempre tiveram, né, uma visão de longo prazo. Tá? Sempre houve uma preocupação em se, né, realizar projetos, empreendimentos, né, não apenas imediatistas, mas que viessem a beneficiar futuras gerações para manter essa posição de hegemonia que o país tem até hoje. Tá? Então, essa hegemonia, esse poder todo, a origem desse poder, é explicado a partir disso aí. Tem raiz remota no próprio processo de colonização, seguido pelo processo de independência e demais conflitos que foram ocorrendo. Sem deixar, é claro, né, de reconhecer a grande capacidade que esses governos, sucessivos governos daquele país, sempre tiveram, né, de ver longe, de enxergar longe, de empreender a longo prazo, tá ok? Sem imediatismo, sem aquele imediatismo que infelizmente sempre caracterizou os outros governos, né, que existem aqui na América, os governos da América Latina, como a gente sabe muito bem. Tá? Então é isso aí, gente. Um forte abraço, um beijo para vocês.